O que você faria se descobrisse que sua igreja não serve a Deus, mas ao próprio inferno? Meu nome é Kofi Balanta e durante vários anos fui diácono de uma igreja localizada nos arredores de Palenque. Aquela congregação, no início, parecia um verdadeiro milagre. Muitos a viam como uma obra nascida da intervenção divina. E foi, mas não exatamente do Deus verdadeiro. Tudo começou há cerca de 8 anos, quando nosso ministério ainda era modesto, quase invisível para o resto do departamento. A igreja não tinha grandes luxos, nem instalações imponentes. Nos reuníamos em um local alugado que mal resistia às chuvas. O teto era de chapa fina e enferrujada. Os bancos eram simples cadeiras de plástico desiguais. E o alto-falante que usávamos para os hinos e sermões se quebrava constantemente. Se em um culto dominical chegavam mais de 50 pessoas, era motivo de celebração. Apesar das limitações, havia um calor humano, uma fé simples que nos unia. Nosso pastor, Rubem, era um homem sincero, trabalhador, daqueles que não descansam nem um dia. Durante as manhãs, dedicava-se a vender produtos agrícolas para sustentar sua esposa, Diana, e à noite subia ao púlpito para pregar com dedicação. Mas apesar de seus esforços, os membros da igreja começavam a se afastar. As dívidas não paravam de crescer. Fazia meses que não conseguíamos pagar o aluguel do local. O ânimo desmoronava-se e todos começamos a nos perguntar se aquele pequeno ministério conseguiria sobreviver. As pessoas já não queriam esperar em oração nem confiar em processos longos. Procuravam respostas imediatas, sinais visíveis, milagres rápidos. Queriam riqueza, curas instantâneas e transformações mágicas. E, como igreja, só podíamos oferecer-lhes palavra, acompanhamento e fé. Para muitos, isso já não era suficiente. Foi naquele momento de incerteza que chegou um homem chamado Andrés. Apresentou-se como um pregador itinerante. Sua aparência era impecável. Ternos caros, cabelo cuidadosamente penteado, sorriso firme e seguro, daqueles que mais do que tranquilizar, despertam desconfiança. Disse que percorria o país visitando igrejas em crise, ajudando-as a florescer novamente. Lembro do primeiro aperto de mão que me deu. Foi forte. Fixou o olhar no meu com tanta intensidade que me gelou a espinha. Algo em sua presença me inquietou profundamente desde o primeiro instante. Rubem recebeu-o com entusiasmo. Em questão de dias, Andrés já estava pregando nos cultos. Suas mensagens eram muito diferentes das que conhecíamos. Combinava passagens bíblicas com relatos supostamente sobrenaturais, revelações místicas e uma doutrina insistente de prosperidade que eletrizava o público. Não passaram mais de 4 semanas antes de nosso pequeno templo começar a encher-se. Chegavam pessoas de todas as partes de Bolívar e até de Córdoba e Sucre. Empresários, artistas e até figuras públicas começaram a frequentar nossos cultos. Com o novo auge, as ofertas dispararam. Foram lançadas campanhas chamadas Sementes Financeiras, onde incentivava-se os fiéis a entregarem grandes quantidades de dinheiro em troca de milagres econômicos. Não esqueço como Andrés gritava do altar: plante 10.000 e Deus multiplicará por 100. Este é o ano da recompensa dupla. Pessoas humildes, como a irmã Clara, uma mulher idosa e fiel, venderam até seu carro velho. Chegou a hipotecar sua casa para doar tudo na campanha, tudo na esperança de uma recompensa milagrosa. Em poucos meses, a transformação foi radical. Adquiriu um terreno grande e ergueu um auditório impressionante, com ar-condicionado, telas gigantes, luzes móveis e um sistema de som profissional que parecia mais próprio de um concerto do que de um templo. Mas, junto com esse crescimento vertiginoso, começaram a surgir sinais preocupantes, especialmente no próprio Rubem. Aquele pastor humilde e próximo já não era mais o mesmo. Ele era cercado por seguranças, vestia ternos de grife adquiridos em zonas exclusivas da cidade e dirigia veículos de luxo. Diana, sua esposa,
Exibia nas redes sociais bolsas caras, joias chamativas e fotos de suas constantes viagens a Cartagena e Santa Marta. Este novo estilo de vida contrastava de forma escandalosa com os começos do ministério. Cada vez que colocava um pé no templo, uma opressão estranha apertava meu peito. Sabia, sem conseguir explicar, que aquilo não vinha de Deus. As pregações já não falavam de santidade nem de arrependimento. Também não mencionavam o inferno. Tudo girava em torno do dinheiro, do sucesso material e de uma suposta unção financeira. Foi então que as coisas ficaram ainda mais turvas. Durante os cultos, comecei a perceber fenômenos que me alertaram. Sombras que se moviam atrás do altar, luzes que piscavam sem motivo e testemunhos de participantes que afirmavam ouvir vozes estranhas durante a louvação. As noites tornaram-se um tormento. Sonhava com figuras encapuzadas, cânticos em línguas antigas, cenas de sacrifícios sombrios. Acordava encharcado de suor, com a sensação de que algo ou alguém me observava. Mas o que acabou por quebrar minha resistência foi a morte repentina de um homem chamado Marcos. Ele tinha acabado de se converter ao cristianismo. Era empresário e havia doado quase 50 mil de pesos em uma campanha chamada Multiplicação Extrema. 2 dias depois, morreu de um ataque cardíaco. Não foi uma casualidade. Naquele momento, entendi que aquilo que nos cercava não eram simples erros humanos, mas algo muito mais profundo, perigoso e real. Uma presença espiritual sombria havia invadido a igreja, e o mais assustador é que mal tinha começado. Após aquela noite em que vi com meus próprios olhos o que nunca pensei que existisse fora das páginas do Antigo Testamento, algo dentro de mim quebrou-se para sempre. Já não podia orar como antes. Era como se cada palavra que tentava elevar ao céu batesse contra uma parede invisível, como se o próprio ar estivesse saturado de algo impuro. Havia momentos em que me ajoelhava e não conseguia pronunciar nem uma única palavra. Sentia que uma sombra espessa e pesada descia sobre mim, esmagando minha alma. Cada vez que colocava um pé dentro do templo, aquele lugar que por anos foi meu refúgio, transformou-se em um palco cuidadosamente preparado, e eu sabia que o que se escondia por trás de seu aparente esplendor era muito mais sombrio do que imaginávamos. Andrés, aquele pregador elegante que parecia um salvador, se aproximava cada vez mais ao pastor Rubem. No começo, pregava apenas aos domingos, mas logo começou a visitá-lo com frequência, até altas horas da madrugada. Como diácono, tentei me envolver em algumas dessas reuniões. Pedi para estar presente, ofereci minha ajuda, mas sempre encontravam uma desculpa. Temas de liderança avançada. Diziam com sorrisos rígidos que não chegavam aos olhos. Mas minha intuição me dizia que aquilo não era liderança. Era algo muito mais profundo e sombrio. Uma madrugada, vencido pela ansiedade e a insônia, olhei pela janela. Era por volta das 3h da manhã, quando vi Rubem sair silenciosamente de sua casa, acompanhado por Andrés. Subiram em uma caminhonete blindada e partiram em direção à estrada. Não hesitei 2 vezes. Algo dentro de mim me impulsionou a segui-los, como se uma força invisível me empurrasse. Meu coração batia com tanta força que senti que iria explodir no peito. Mantive distância suficiente para não ser descoberto. Eles dirigiram por quase 1 hora, afastando-se do barulho de Cartagena, adentrando-se em uma região florestal próxima a Maria Labaja. Finalmente, pararam em frente a uma fazenda escondida entre as árvores. Não havia luzes visíveis da estrada, apenas uma escuridão espessa e um silêncio que pesava no ar. Estacionei a alguns metros, escondido por alguns arbustos. O ambiente ali era diferente de tudo que tinha experimentado antes. Denso, sufocante, como se a própria atmosfera estivesse contaminada. Desde meu esconderijo, observei como vários homens desciam de veículos luxuosos. Todos vestiam túnicas negras,
Formaram um círculo ao redor de um símbolo estranho desenhado no chão, marcado com o que à primeira vista parecia sangue, fresco. Andrés assumiu o controle da cena. Sua voz, normalmente carismática, agora era grave, quase gutural. Começou a pronunciar palavras que não entendia, em um idioma que não se parecia com nada do que havia estudado em anos de formação bíblica. Não era hebraico, nem grego, nem latim. Então o vento parou de repente. O frio tomou conta do ambiente e do centro do círculo começou a subir um vapor escuro, espesso, como a fumaça de uma fogueira. Da névoa surgiu uma figura que me congelou o sangue. Era uma criatura gigantesca, musculosa, com chifres curvados e olhos acesos como brasas. Sua única presença me deixava sem fôlego. Apertei com força minha boca com ambas as mãos para não gritar. Estava vendo uma manifestação direta do inferno. Não era uma visão, não era um símbolo, era real. Andrés falava com ele como se conhecessem a vida toda, e Rubem, de joelhos, entregava-lhe um pergaminho fechado com selos escuros. A criatura, com uma voz que sacudia as árvores, disse: em troca de almas, receberão riqueza, poder e influência, mas o preço aumentará. Quis correr, gritar, huir, pero meu corpo não me obedecia. Senti náuseas, um tremor nas pernas, uma angústia insuportável. Quando o ritual terminou, o ente desapareceu entre a névoa e os homens. Como se nada, começaram a se retirar, fechando o círculo como se acabassem de concluir uma simples reunião de negócios. Fiquei ali, escondido, tremendo, entendendo com horror que nossa igreja tinha sido vendida ao inferno. E o mais aterrador era que aquilo era apenas o começo. O preço verdadeiro ainda não tinha sido exigido. Depois daquela noite, nada voltou a ser o mesmo. Eu tentava manter minha função de diácono, atender as pessoas, servir como sempre, mas dentro de mim, tudo tinha se quebrado. Sentia-me preso. Cada reunião, cada culto, era uma tortura silenciosa. O templo já não era mais um lugar de encontro com Deus. Agora era uma armadilha disfarçada, um palco brilhante que escondia um poço profundo de escuridão. Apesar de tudo, a igreja não parava de crescer. Pessoas de todos os cantos do país chegavam em busca de bênçãos, milagres e promessas. Mas o que eu via era um espetáculo cuidadosamente planejado para enganar. As pregações de Rubem já não se pareciam em nada com o que um dia foram. Ele falava de negócios, sucesso, superação, dinheiro. Mal mencionava a palavra de Deus, e quando o fazia, era apenas para apoiar suas campanhas de ofertas. A cruz, símbolo de entrega e sacrifício, tinha sido substituída por enormes cartazes com frases como tempo de multiplicação sobrenatural ou ative sua prosperidade com fé. Mas o mais perturbador não era o dinheiro, eram os fenômenos espirituais que começaram a se manifestar sem controle. No começo, alguns desmaiavam durante os cultos, algo que muitos interpretavam como manifestações do espírito. Mas logo surgiram gritos dilacerantes, movimentos do corpo impossíveis de explicar e sussurros em idiomas que claramente não vinham do céu. As supostas libertações que realizavam não passavam de rituais disfarçados, atos que, em vez de libertar, abriam portas para algo muito mais sinistro, e o pior ainda estava por vir. Querido irmão, se você chegou até aqui nos comentários, deixe um glória a Deus para repreender toda a obra de Satanás neste momento. Numa noite, durante um dos serviços mais concorridos, aconteceu algo que jamais poderei apagar da minha memória. Enquanto a música tocava e as pessoas levantavam as mãos, uma jovem chamada Paula, que mal tinha algumas semanas frequentando a igreja, caiu violentamente no chão. Gritava com uma voz rasgada. Seus olhos reviraram, deixando apenas a parte branca visível, e começou a cuspir espuma pela boca. De repente, uma voz profunda e áspera saiu de sua garganta. Uma voz que não era humana. Ele é meu, todos são meus, disse. Um calafrio percorreu cada canto do templo. O auditório ficou em um silêncio sepulcral. Ninguém se mexia.
Todos pareciam congelados em seus assentos. Rubem, no entanto, aproximou-se do altar com uma tranquilidade inquietante. Pegou o microfone e, com uma voz pausada, declarou: "O Espírito está limpando. É a glória de Deus se manifestando." Mas eu estava suficientemente perto para notar algo mais. Suas pupilas dilataram-se repentinamente e um brilho vermelho cruzou seus olhos por um instante. Foi tão breve quanto aterrorizante. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Vários irmãos começaram a compartilhar experiências que não podiam explicar. Alguns garantiam ter visto figuras escuras, caminhando pelos corredores após os cultos. Outros ouviam sussurros, saindo dos banheiros vazios. Alguns mais afirmavam que as portas se abriam sozinhas, mesmo quando tudo estava fechado. A irmã Clara, tremendo e com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou de mim numa tarde. "Irmão Kofi", disse entre soluços, "sinto como se algo me observasse o tempo todo, mesmo quando estou orando. Este lugar já não é mais a casa de Deus. E não foi apenas o templo que foi invadido por essa escuridão. Meu lar também se tornou um campo de batalha espiritual. Minha filha, que na época tinha apenas 7 anos, começou a acordar todas as madrugadas gritando. Ela sempre dizia a mesma coisa: "Papai, o homem de chifres veio de novo. Ele me chama do canto do quarto." Ela começou a ver sombras se movendo pelo teto, figuras altas de pé nos cantos, e o ambiente da nossa casa ficou tão pesado que respirar se tornou difícil. Uma noite, enquanto orava desesperadamente na sala, ouvi passos lentos e pesados no corredor. Virei-me, e lá estava a silhueta daquela criatura demoníaca que tinha visto na fazenda, parada em frente à porta do quarto da minha filha. Quis gritar, mas o medo me paralisou. Só consegui clamar mentalmente: "Jesus, ajuda-me." Foi tudo o que consegui dizer em silêncio. A entidade recuou lentamente, dissolvendo-se na escuridão. A seu passo, deixou um cheiro insuportável, uma mistura penetrante de enxofre e decomposição. Procurei apoio entre os líderes da igreja, tentando encontrar alguém que ainda estivesse limpo, mas foi inútil. A maioria já tinha se entregado completamente. Estavam embriagados com o dinheiro, as multidões e os milagres aparentes. Foi então que recebi a traição mais cruel. Eduardo, meu amigo de anos, com quem tinha orado tantas vezes de madrugada, se aproximou de mim e disse sem hesitar, com um sorriso vazio: "Irmão, você está lutando contra a obra de Deus. Todos já entendemos o novo mover. Não resista. É pelo seu bem e pelo bem da sua família." Não foi um conselho, foi uma ameaça. O olhar dele deixou claro que agora eles sabiam exatamente quem era minha esposa, quem era minha filha e que elas estavam em perigo. Já não podia mais negar a realidade. Tudo o que tinha visto e vivido gritava que a igreja que tanto amei se transformara em um altar dedicado ao inferno. Mas o que mais me perturbava era não saber até onde Rubem tinha caído. Ele era apenas um pastor confuso ou havia cruzado linhas sem retorno? Numa noite, após um culto especialmente estranho, Rubem me chamou de lado. Sua voz, como sempre, era suave, tranquila, quase paternal. "Kofi, venha ao escritório. Precisamos conversar." Aquele escritório pastoral que antes era um lugar de conselho e oração, agora parecia a antecâmara de algo que eu não sabia se queria descobrir. Ele fechou a porta com chave e sentou-se cruzando as pernas, como se estivesse prestes a dar uma aula acadêmica. Seu olhar era penetrante, vazio, sem emoção. "Sei que tens perguntas", disse sem rodeios. "E como sempre foste leal, acho que mereces conhecer a verdade diretamente de mim. Lembras como era no começo? Pequenos, invisíveis, afogados em dívidas. Enquanto outros ministérios cresciam, nós mal sobrevivíamos. Clamei a Deus, orei, jejuei, mas o céu permaneceu em silêncio." Fez uma pausa e sua voz mudou de tom. Tornou-se mais grave, mais sombria. Foi então que apareceu Andrés. Onde Deus não respondeu, outros ouviram.
Um calafrio percorreu minhas costas. Ele continuou sem piscar. O mundo espiritual é muito mais amplo do que nos ensinaram, Kofi. Existem forças antigas, pactos milenares disponíveis para aqueles que têm coragem de ir além da religiosidade morta. Cada palavra dele era uma facada. Tudo dentro de mim se rebelava contra o que dizia. Minha mente rejeitava, mas no fundo, no mais profundo do meu ser, eu sabia que ele não estava mentindo. Fiz o necessário para salvar a obra, continuou, e os frutos são evidentes. Multidões, milagres, expansão. Tudo graças à minha disposição de acessar o que outros temem. Então, reuni todo o valor que me restava e perguntei: "E o que você entregou em troca, Rubem?" Sua resposta me deixou sem fôlego. Com um sorriso gelado, ele disse: "Almas, energia espiritual pura. Não é tão diferente do dízimo, Kofi, só que mais direto." "Elias, só mais direto", disse Rubem com um tom sereno, tentando suavizar o que acabara de confessar, como se estivesse falando de um simples procedimento e não de um pacto com forças infernais. Naquele instante, o ambiente do escritório tornou-se irrespirável. As luzes começaram a piscar e o ar ficou denso, como se uma presença sombria preenchesse tudo. Foi então que Andrés apareceu, não pela porta nem anunciando sua chegada, mas surgindo literalmente das sombras, como se sempre tivesse estado lá. "Vejo que nosso irmão ainda se apega à sua antiga fé infantil", murmurou com uma voz suave, quase zombeteira, enquanto avançava lentamente com sua habitual elegância venenosa. Eu tremia por dentro. Sentia-me cercado por duas serpentes que se deslizavam com palavras disfarçadas de sabedoria, tentando envenenar cada canto da minha fé. Eles sabiam exatamente o que dizer, como pressionar. Rubem insistiu novamente com sua voz calma, como se estivesse me oferecendo um favor. "Você é um homem inteligente, Kofi. Junte-se a nós. O ministério pode crescer ainda mais. Você poderia ser grande." Não aguentei mais. Levantei-me cambaleando, com a alma dilacerada, e saí daquele escritório sentindo que acabara de ser condenado, como se tivesse selado minha sentença de morte espiritual. O que eu não imaginava era que, enquanto lutava para manter minha sanidade, eles já tinham direcionado sua atenção para minha casa. A partir daquele dia, o verdadeiro inferno começou. Minha mente tornou-se um campo de batalha. Tentava orar, jejuar, buscar consolo em Deus, mas cada palavra que saía dos meus lábios parecia se perder em um abismo gelado. Não era mais uma luta interna, era uma invasão. Eles vinham pelo que eu mais amava. Uma manhã, Luciana, minha esposa, acordou tremendo, com os olhos cheios de terror. Ela me contou que sonhara com um homem de chifres enormes e olhos acesos como brasas, que estava parado ao lado da cama da nossa filha enquanto ela dormia. Meu sangue gelou. Eu sabia exatamente quem tinha visto. Era Baal. O que se seguiu foi uma série de dias e noites insuportáveis. Nossa filha começou a adoecer sem explicação médica. Primeiro vieram as febres altíssimas, depois erupções estranhas na pele e, finalmente, terrores noturnos que a faziam acordar gritando repetidamente que o homem do fogo estava lá, chamando-a do canto do seu quarto. Percorremos clínicas em Palenque, consultamos especialistas em hospitais privados de Cartagena. Todos os exames saíam normais. Nenhum médico podia nos dizer o que ela tinha, mas eu sabia que aquilo não era físico, era algo espiritual. Os sinais na casa não demoraram a ficar evidentes. Portas que se fechavam sozinhas, sem nenhuma corrente. Passos pesados no teto, quando ninguém mais estava lá em cima. Sussurros sombrios que apareciam sem motivo, e sombras altas deslizando pelos corredores, como se procurassem algo. Uma madrugada, orando desesperadamente na sala, ouvi o arrastar de algo que se aproximava lentamente. Ao me virar, vi a silhueta gigantesca daquela criatura agachada em frente à porta do quarto da minha filha. O terror me paralisou completamente. Não consegui mover nem um músculo. Só consegui pensar mentalmente:
Jesus, proteja ela. Então, a criatura recuou lentamente até desaparecer como fumaça, deixando para trás um cheiro de enxofre que impregnou a casa. Desesperado, tentei me aproximar novamente de alguns líderes da igreja que ainda considerava puros, mas logo percebi que já não havia mais nenhum. A maioria estava completamente entregue. Foi nesse contexto que a traição mais dolorosa veio à tona. Eduardo, aquele irmão com quem compartilhei incontáveis madrugadas de oração, se aproximou de mim uma noite e, com frieza absoluta, confessou-me o impensável. Disse que eu deveria deixar de resistir, que estava lutando contra a obra de Deus, que todos já tinham entendido o novo mover e que, se eu continuasse nesse caminho, colocaria os meus em risco. Sua ameaça era clara. Sabia que minha esposa e, especialmente, minha filha estavam em perigo. Enquanto isso, as ofertas continuavam a se multiplicar. As campanhas de semeadura profética levavam as famílias à beira da ruína. Vi irmãos venderem seus terrenos em San Onofre, penhorar relíquias familiares, entregar economias de toda uma vida pela promessa de uma multiplicação dupla. Mas o que estava oculto por trás dessas campanhas era ainda mais sinistro. Os verdadeiros sacrifícios estavam sendo feitos em segredo. Pessoas começaram a morrer sem explicação aparente. Infartos repentinos, acidentes absurdos, doenças fulminantes. Aqueles que permaneciam vivos eram exibidos como advertência divina para os que não obedeciam. Em casa, a guerra espiritual atingiu seu ponto mais alto. As luzes explodiam sem motivo. As paredes rangiam como se algo se movesse dentro delas. As câmeras de segurança captavam figuras distorcidas que caminhavam pelo pátio, como se algo invisível estivesse rondando, esperando seu momento. Uma noite, acordei sem conseguir me mover. Estava completamente paralisado. Acima de mim, flutuando no teto, havia uma entidade com olhos acesos e garras afiadas que tentava esmagar meu peito. Uma voz demoníaca sussurrava ao meu ouvido: "Entregue-se, Kofi, ou vamos tirar tudo de você." Apenas a menção mental do nome de Jesus Cristo conseguiu romper aquela paralisia. Naquele momento, soube que o tempo estava se esgotando. Eu já não era mais o alvo deles. Agora queriam algo muito mais valioso. Queriam o sangue da minha filha. E já não tinha certeza se o que me cercava ainda era uma igreja ou se, na verdade, eu estava preso em um território completamente tomado pelas trevas. Irmão e irmã, não deixe de louvar e glorificar a Deus nos comentários para que a sua luz prevaleça sobre as trevas e as obras perversas de Satanás. Os cultos na igreja deixaram de parecer reuniões de fé para se transformar em espetáculos grotescos e profundamente perturbadores. O ambiente carregava uma tensão difícil de descrever. Havia momentos em que o ar dentro do templo ficava tão espesso que era difícil respirar, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de uma presença sombria que contaminava tudo. Sentia-se como um lugar sagrado. Andrés tomou completamente o altar. O que começou como visitas ocasionais transformou-se em um domínio total. Já não era um pregador convidado, mas o senhor indiscutível de cada culto. Sua voz sedutora e autoritária dominava a sala, hipnotizando a multidão com frases carregadas de promessas. O tempo da abundância chegou. Deus está liberando portais de riqueza sobrenatural. Quem não semeia se opõe ao reino de Deus. As pessoas, cegas e entregues, gritavam e aplaudiam com fervor. As oferendas aumentavam até se tornarem absurdas. O dinheiro fluía como um rio transbordando. Mas o que realmente me gelava o sangue eram as manifestações que começavam a ocorrer nesses cultos. As possessões tornaram-se frequentes. Pessoas que antes eram tranquilas caíam de repente no chão, convulsionando e retorcendo-se em posturas impossíveis para o corpo humano. Alguns começavam a falar em línguas estranhas, guturais, sons que não tinham nada de celestial. Lembro com clareza da noite em que uma jovem chamada Marisol, que mal tinha algumas semanas de assistência,
foi tomada por uma entidade na frente de todos. Seus olhos ficaram completamente brancos. Seu corpo arqueou de uma forma antinatural, e do fundo de sua garganta emergiu uma voz áspera que gritou com força: "Todos lhe pertencem! Estão marcados!" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se atrevia a se mover. Então Rubem, com uma frieza que nunca tinha conhecido, pegou o microfone e declarou com uma calma arrepiante: "O espírito está fazendo limpeza, não tenham medo, faz parte do processo de purificação." Eu olhei para ele, e por um instante, suas pupilas ficaram completamente negras. Não restava nem um vestígio do pastor, que um dia pregou com humildade e lágrimas nos olhos. A partir daquele momento, os cultos deixaram de simular qualquer conexão com o sagrado, transformando-se em rituais públicos. Em uma das reuniões mais impactantes, um homem chamado Ramiro, transportador proveniente de Sincelejo, começou a levitar diante de todos. Gritava em um idioma irreconhecível, enquanto permanecia suspenso no ar. André se aproximou lentamente, colocou a mão no peito de Ramiro e, fingindo ter o controle da situação, pronunciou palavras estranhas. Naquele instante, as lâmpadas do templo estouraram. O som do equipamento distorceu-se e um vento sobrenatural atravessou o recinto. Alguns fiéis começaram a desmaiar, outros gritavam, choravam, caíam no chão com ataques de histeria. Atrás do altar, as sombras moviam-se como se tivessem vida própria. Eram figuras deformes, altas, que observavam silenciosamente tudo o que acontecia. Era impossível ignorá-las. Estavam ali como sentinelas do abismo. No meio dessa loucura, a pressão sobre minha família aumentava sem trégua. Minha esposa começou a receber sussurros nos corredores da igreja. Não eram palavras normais. Eram frases inquietantes, como advertências em voz baixa. Minha filha chorava quase todas as noites, garantindo que o Homem de Fogo aparecia em seus sonhos para levá-la. Eu sabia que havíamos chegado ao ponto de não retorno. Se não agisse, se não fizesse algo logo, os perderia. Mas o que eu não sabia era que os planos deles já estavam muito à frente de qualquer reação que eu pudesse ter. O próximo ritual exigia algo muito mais sinistro, um sacrifício de sangue real. As noites em casa transformaram-se em madrugadas intermináveis. Já não dormíamos, ouvíamos gritos, sussurros, estalos. As sombras deslizavam pelas paredes como se a própria escuridão tivesse tomado posse do lar. Era como viver dentro de um pesadelo constante. Foi no meio desse abismo que Eduardo voltou a aparecer. Mas desta vez já não era meu amigo. Era um mensageiro das trevas. Ele falou comigo com aquela sua voz tranquila, como se nada estivesse fora do lugar. Disse que ainda resistia ao que era inevitável, que estava lutando contra o propósito de Deus. Advertiu que havia apenas 2 caminhos: aceitar ou ser destruído, que devia pensar em Luciana e na nossa filha. Naquele momento, percebi que não era mais um aviso velado, era uma sentença. O mais aterrorizante chegou dias depois. Andrés me abordou ao final de um culto. Eu tentava escapar por uma saída lateral, evitar o contato, desaparecer entre a multidão, mas ele me encontrou com seu sorriso habitual, aquele que parecia imitar cortesia, mas escondia veneno. Ele me disse que precisávamos conversar, desta vez de homem para homem. Entramos no escritório. Ele fechou a porta calmamente, acomodou-se na poltrona e, com aquele tom elegante que usava para envolver cada palavra em seda e veneno, soltou o que chamou de renovação do pacto. Ele me disse que havia chegado o momento do sacrifício supremo. Minhas pernas começaram a tremer. Embora já intuísse, precisava ouvi-lo para aceitar completamente o que estávamos enfrentando. Andrés falou com clareza. O próximo nível espiritual exigia sangue inocente, sangue puro, sangue de uma criança. Naquele instante, meus olhos se encheram de lágrimas. O ar na sala ficou tão denso que senti que não conseguia respirar. Eu sabia que estavam falando da minha filha e não havia mais tempo a perder.
Não consegui pronunciar uma palavra. Embora desejasse com todo o coração, o medo fechava minha garganta. Mas isso não impediu Andrés, que continuou seu discurso como se estivesse lendo uma sentença já escrita. Com tom sereno, quase paternal, ele me disse que eu não deveria me angustiar, que tudo já estava decidido. Segundo ele, minha família tinha sido altamente abençoada pelo ministério. E agora, como uma espécie de recompensa espiritual, teriam a honra de fazer parte do sacrifício que abriria as portas definitivas da abundância sobrenatural. Naquele momento, eu soube. Não eram metáforas. Não era uma ameaça simbólica. Minha filha tinha sido escolhida como a oferta. Senti que algo dentro de mim se rasgava por completo. Meus irmãos começaram a suar. Meu estômago revirava com uma náusea que subia até o peito. Queria gritar, mas não podia. Saí daquele escritório cambaleando, tonto, com a cabeça cheia de barulho e o coração batendo descontroladamente. Entrei no carro sem pensar. Liguei o motor e comecei a dirigir sem rumo pelas ruas de Palenque. Chorei, gritei, bati no volante como se pudesse expulsar assim a dor. Sentia-me destruído, vencido, completamente quebrado. Maldiçoei o dia em que permiti que minha esposa e minha filha se aproximassem daquela igreja. Naquela madrugada, compreendi com total clareza que estava sozinho. Não havia a quem recorrer. Os poucos irmãos que ainda pareciam puros tinham desaparecido ou fugido. Os líderes estavam vendidos, entregues completamente. E no meio daquela desesperação, como uma faísca acesa na escuridão mais profunda, um nome surgiu na minha mente. Pastor Samuel. Samuel tinha sido o pastor principal da igreja muitos anos atrás. Foi expulso, difamado e esquecido por resistir ao chamado novo mover profético. Agora entendia tudo. Ele tinha visto os primeiros sinais de corrupção e preferiu ser afastado antes de ceder. Na manhã seguinte, decidi procurá-lo. Não tinha um plano, apenas uma determinação clara: encontrá-lo e pedir ajuda. Encontrei-o numa pequena casa nos arredores de Mompox, rodeado de árvores, afastado do barulho da cidade. Vivia de forma humilde, sem luxos, mas com uma paz que podia ser percebida mesmo antes de atravessar a porta. Quando abriu, não precisou ouvir minha história. Olhou-me diretamente nos olhos e disse com firmeza: sabia que este dia chegaria, Kofi. O preço do pacto sempre chega, mas nem tudo está perdido. Caí de joelhos e comecei a chorar. Chorei como não fazia desde criança. Lá, sob o peso de tudo o que vivi, senti pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinho. Samuel colocou sua mão sobre meu ombro. Suas palavras não foram de consolo superficial, mas de verdade. Naquele instante, soube que tinha encontrado um verdadeiro homem de Deus. Mas também percebi que o que se aproximava não seria fácil. Não íamos enfrentar homens, íamos enfrentar forças demoníacas que já estavam estabelecidas dentro da igreja. Samuel me ajudou a me levantar. Sua mão era firme, seu olhar profundo, cheio do peso de anos de guerra espiritual. Olhou-me com gravidade e disse: isto já não é guerra de carne e sangue, filho. Você está lutando contra principados, contra potestades, contra hostes infernais. Mas lembre-se, acima deles, reina o nosso Deus verdadeiro. Naquela casa modesta, sem aparelhos nem artifícios, começamos a preparação para o confronto final. Samuel me ensinou coisas que jamais aprendi dentro da igreja contaminada. Ele me falou dos pactos de santidade, do jejum verdadeiro, do clamor profundo da intercessão à meia-noite e de como invocar a cobertura do sangue do Cordeiro sobre meu lar. Durante 7 dias, ficamos fechados em um período de guerra espiritual intensa. Samuel, Luciana, que ao ouvir a verdade começou a chorar, cheia de arrependimento por não ter visto antes o que acontecia, nossa filha e eu nos refugiamos naquela pequena casa, clamando dia e noite. As manifestações durante esse tempo foram brutais. As paredes vibravam à meia-noite, as portas batiam com violência, objetos se moviam sem explicação
e sombras altas percorriam os corredores, como se tentassem penetrar o refúgio. Em uma daquelas madrugadas, enquanto orávamos na sala, vi com clareza uma figura grotesca, escura, com chifres longos, tentando atravessar o limiar da porta, mas não conseguiu. Samuel levantou-se com poder, estendeu as mãos e gritou com autoridade: "Vocês não têm autoridade aqui? O pacto do sangue de Cristo é nossa cobertura." Enquanto intercedíamos, comecei a ter visões. Vi o templo coberto por uma névoa negra espessa, com figuras demoníacas dançando ao redor do altar. Sobre o púlpito, a figura abominável de Baal reinava como uma besta, alimentada pela adoração falsa dos fiéis. O mais doloroso daquela visão foi ver o rosto de Rubem completamente deformado espiritualmente. Seus olhos eram 2 buracos vazios, suas feições desfiguradas, como se já não existisse nada humano nele. Samuel, com voz grave e olhos cheios de compaixão, explicou-me: "Rubem já não é dono de si mesmo, Cofe. Sua alma está sob o domínio total do pacto. Ele não é mais apenas um homem corrompido. Agora é um instrumento possuído." No 7º dia, um irmão de confiança, um dos poucos que conseguiu manter-se em segredo longe da influência do pacto, chegou até nós com a confirmação que tanto temíamos. O sacrifício seria realizado naquela mesma noite no templo, durante um ritual privado ao qual apenas os líderes mais comprometidos com a escuridão assistiriam. Era agora ou nunca. Sabíamos que estávamos colocando nossas vidas em risco, mas também tínhamos a certeza de que não estávamos sozinhos. O próprio Deus lutaria nesta batalha. Preparamo-nos como se fosse entrar em um campo de guerra. Enchemos pequenos frascos com óleo consagrado, levamos nossas Bíblias marcadas com passagens de guerra espiritual, mas, acima de tudo, nos apegamos ao único nome que poderia romper as correntes que amarravam aquela igreja: Jesus Cristo. Antes de partir, Samuel orou com uma força tão intensa que cada palavra parecia estremecer a casa. Não pediu bênçãos, não pediu proteção pessoal. Seu clamor foi claro e direto: "Senhor, nesta noite não viemos buscar prosperidade. Viemos libertar cativos, romper pactos satânicos, destruir fortalezas demoníacas. Que teus anjos guerreiros vão à nossa frente. Hoje enfrentamos o próprio inferno, mas vamos em teu nome." Saímos em direção ao templo em completo silêncio, cada um com seu coração aceso por uma mistura de temor reverente e determinação absoluta. Sabíamos que em poucas horas estaríamos cara a cara com o mais profundo do abismo. Chegamos pouco depois da meia-noite. As luzes exteriores do templo brilhavam intensamente e o estacionamento estava cheio de caminhonetes blindadas e veículos de luxo. Já não havia vestígios do local de oração que um dia foi. Na fachada, onde antes penduravam versículos bíblicos, agora apenas havia cartazes anunciando um ritual de consagração, o novo nível espiritual. Sabíamos que seria uma cerimônia fechada, exclusiva para os membros do círculo interno. Samuel e eu nos dirigimos em silêncio para uma das entradas laterais que conhecia bem por meu tempo como diácono. Era o corredor que costumavam usar os músicos e servidores. Entramos sem sermos vistos, com o coração batendo forte, e subimos para uma galeria superior, de onde pudemos observar a cena mais assustadora que já presenciei na minha vida: o altar. O altar tinha sido transformado. Já não era um púlpito de pregação, mas um círculo de invocação. No chão, com precisão ritual, estava desenhado um enorme pentagrama, iluminado por dezenas de velas negras. 6 homens, todos vestidos com túnicas escuras, o rodeavam em completo silêncio. No centro, sobre um pedestal de pedra, jazia minha filha. Ela estava amarrada pelos pés e mãos, coberta com uma túnica branca manchada de sangue no peito. Seu rosto refletia dor. Embora parecesse inconsciente, as marcas do choro estavam frescas. Ela estava drogada, sem dúvida, para que não pudesse resistir. Andrés presidia o ritual. Já não se parecia a um ser humano.
Seus olhos brilhavam com um vermelho sobrenatural, e cada palavra que pronunciava saía de sua boca como se viesse de muitas vozes ao mesmo tempo. Ao seu lado, Rubem permanecia de pé, com a cabeça inclinada e as mãos levantadas, completamente entregue ao ato. O homem que alguma vez me falou do serviço a Deus tinha desaparecido por completo. No seu lugar, restava apenas um corpo habitado por outra coisa. O ar dentro do templo era irrespirável. Um cheiro penetrante de enxofre impregnava tudo. A pressão era tão intensa que sentia o peito comprimido, como se uma força invisível me esmagasse. As sombras começaram a agitar-se pelas paredes e pelo teto do auditório. De entre essa escuridão, emergiu a figura monstruosa de Baal. Era ainda mais aterrorizante do que lembrava. Uma criatura colossal, com um corpo musculoso, chifres retorcidos, olhos como brasas vivas e uma boca que exalava vapor sulfuroso. Sua voz retumbou por todo o recinto com tanta força que sacudiu os alicerces do templo. Exigiu: "Entreguem-me o sangue da inocência." O pânico tomou conta de alguns dos presentes. Vários caíram ao chão convulsionando. Outros começaram a dançar em um transe demoníaco, gritando como possuídos. Andrés levantou uma adaga negra coberta de inscrições arcanas e se aproximou do pedestal para consumar o sacrifício. Foi então que Samuel se levantou na galeria superior e gritou com uma voz poderosa: "Em nome de Jesus Cristo, este pacto é anulado." Sua voz ecoou como um trovão. Uma rajada de vento sobrenatural atravessou o templo e as sombras começaram a contorcer-se e a gritar, como se fossem arrancadas do lugar por uma força maior. Andrés foi lançado violentamente ao chão. A adaga que ele segurava escapou de suas mãos e se cravou com força no mármore do altar. Rubem começou a gritar em uma língua demoníaca, seu corpo se contorcendo como se fosse rasgado por dentro. O teto do templo estremeceu. Os vitrais explodiram, desintegrando-se em uma chuva de cristais. As lâmpadas estouraram uma a uma, deixando o local em uma penumbra quebrada, apenas iluminada pelos flashes de energia espiritual que colidiam no ar. No meio daquele caos, colunas de luz desceram do céu, atravessando o teto destruído. Eram raios celestiais puríssimos, e deles emergiram anjos com espadas flamejantes, prontos para a batalha. Enfrentaram diretamente os seres demoníacos que ainda tentavam resistir. Baal, cheio de fúria, tentou escapar, mas não conseguiu. Aquelas colunas de luz transformaram-se em correntes ardentes que o cercaram por completo. Gritava com fúria, sua voz enchendo o lugar de um eco infernal, mas essas correntes não podiam ser quebradas. Ele era arrastado para o abismo, como se o próprio céu estivesse reivindicando justiça. Sabíamos que não estávamos sozinhos. Deus havia descido para lutar por nós. As correntes que o prendiam brilhavam com uma intensidade indescritível, um fogo celestial que não queimava a carne, mas o próprio espírito. Com um estrondo que fez vibrar as paredes do templo, Baal foi arrastado para uma fenda que se abriu violentamente no centro do altar. Seus gritos infernais, uma mistura de fúria e desespero, ecoavam como ecos eternos enquanto sua figura era consumida pelo abismo. Samuel não deixou de clamar nem por um instante. Cada palavra que saía de sua boca era uma declaração de guerra contra o inferno. Todo principado se dobra ante o nome que é sobre todo nome. Essa declaração foi como o golpe final. Uma última explosão de energia espiritual percorreu o lugar e então tudo ficou em silêncio. O templo, outrora saturado de barulho, luzes e engano, mergulhou em um silêncio sepulcral. No chão, os corpos de Rubem e Andrés jaziam completamente carbonizados. Não havia chamas visíveis, mas o fogo que os consumiu era de outra natureza. Seus restos mostravam expressões congeladas de um horror absoluto, como se a última coisa que tivessem visto fosse o próprio rosto do juízo eterno. Corri até o altar, minhas pernas mal me sustentando, e peguei minha filha nos braços. Ela estava viva. Sua respiração era fraca, seu corpo trêmulo,
mas ela ainda estava lá. Ajoelhei-me com ela entre meus braços e chorei sem contenção, agradecendo com todo o meu ser por aquele milagre que só poderia vir do céu. Samuel, ofegante pelo esforço espiritual, deixou-se cair de joelhos a alguns passos de nós. Seu rosto, marcado por lágrimas, refletia o peso do que tinha acontecido. Deus lutou esta batalha, Kofi, disse com a voz entrecortada. Mas as cicatrizes ficarão conosco pelo resto de nossas vidas. O templo, que durante anos tinha sido a fachada da santidade, agora jazia em ruínas espirituais e físicas. Onde antes se ouvia cantos sombrios, gritos demoníacos e risadas zombeteiras, agora restavam apenas fragmentos de vitrais, fumaça densa e um cheiro de enxofre que levaria dias para desaparecer. Ainda com minha filha nos braços, recusava-me a soltá-la. Seus pequenos braços agarravam-se ao meu pescoço com o desespero de quem sabe que sobreviveu a algo que não consegue nomear. Luciana chegou correndo, atravessou o que restava do templo e lançou-se ao altar. Nós três nos abraçamos entre lágrimas, soluços e uma gratidão que não podia ser explicada com palavras. Samuel continuava a orar, desta vez em sussurros. As lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto repetia várias vezes: "Toda a glória é tua, Senhor. Toda a glória." Horas depois, as autoridades chegaram. Os vizinhos, alarmados pelos estilhaços de vidro, luzes e o estrondo sobrenatural, haviam chamado a polícia. O que encontraram foi algo que eles não souberam interpretar. Corpos carbonizados no altar, fiéis em estado de choque. Alguns balbuciavam em idiomas estranhos, outros permaneciam em um transe profundo, como se não tivessem saído completamente do que presenciaram. A versão oficial da mídia foi rápida e conveniente. Um curto-circuito causou uma explosão durante um serviço religioso. Ninguém mencionou pactos, demônios ou sacrifícios. Ninguém falou do que realmente aconteceu naquela noite. Andrés e Rubem foram declarados mortos no local. Seus rostos, imortalizados em uma expressão de terror indescritível, não deixaram dúvida de que viram algo além deste mundo. A igreja foi encerrada em menos de 2 semanas. As instalações foram vendidas discretamente. Muitos dos membros mais fiéis ao pacto desapareceram sem deixar rasto. Alguns sumiram da vida pública. Outros simplesmente nunca mais foram vistos. Nós, por nossa parte, tivemos que recomeçar. Mudamos de cidade, mudamos nossos nomes, buscamos o anonimato para proteger nossa filha. Embora agora vivamos em paz, há noites em que acordo suado, atormentado pelo eco daqueles gritos que ainda ressoam em meus pesadelos. Às vezes, ao caminhar pela rua, sinto que algo invisível nos observa das sombras. Sei que o inimigo espiritual não esquece. Sei que ainda nos persegue. Hoje decido contar meu testemunho, não por coragem, mas por urgência, porque sei que há muitos como eu presos sem saber em igrejas onde o inimigo se disfarça de anjo de luz. Quero deixar, claro, nem tudo que brilha vem de Deus. Nem todo crescimento espiritual é obra do Espírito Santo, e nem todo milagre vem do céu. Existem pactos que ainda continuam sendo oferecidos, pactos disfarçados de prosperidade, fama, poder. E quando chega o momento de cobrar, o preço é muito mais alto do que você jamais poderia imaginar. Este foi o preço que quase nos custou a vida. Que minha história sirva de advertência, porque o pacto, tristemente, ainda continua sendo oferecido. Queridos irmãos e irmãs, se este testemunho fortaleceu sua fé e tocou seus corações, incentivo vocês a curtirem e compartilharem estas palavras com familiares, amigos e em suas redes sociais. Divulguem esta mensagem tanto entre crentes quanto entre aqueles que ainda não encontraram Cristo, para que possam ser transformados por essas revelações e Deus possa abrir seus olhos espirituais, levando-os ao arrependimento e à salvação em Jesus. Se esta mensagem ressoou com vocês e alimentou seu espírito, por favor, compartilhem e deixem seus comentários. Contem-me como este testemunho impactou suas vidas.
Que Deus os abençoe.